O meu contributo em particular tem a ver aqui com a avaliação referida a critérios, não é? Perspectivas práticas contemporâneas. Porquê começar pelos critérios? Não foi inocente, houve aqui alguma concertação, não é? Estas intervenções foram pensadas de forma articulada e os critérios, de facto, a avaliação referida a critérios ou esta pedagogia por critérios surge como um chapéu que agrega tudo o resto, que agrega a avaliação, o ensino, a aprendizagem e até mesmo a classificação. Portanto, é preciso olhar os critérios com esta capacidade agregadora, não é? Que une a escola em torno daquilo que é importante e urgente, que é aquilo que o Eusébio acabou de falar, a aprendizagem. Não é? O que é importante, o que é absolutamente essencial que os alunos aprendam. Esta pedagogia por critérios faz também com que a escola acabe por remar toda no mesmo sentido, não é? Independentemente das disciplinas, dos anos de escolaridade, tem que haver aqui um ideal comum, não é? A desenvolver por todos. Enfim, muito havia a dizer sobre critérios e, portanto, como só tenho 20 minutinhos, vou-me centrar em 3 ideias principais que escolhi para refletirmos aqui em conjunto. Uma primeira que tem a ver com o conceito de critérios de avaliação. O que é isto de critérios de avaliação? É importante, e o Eusébio também acabou por falar nisso agora no início, esta clarificação conceitual foi sempre uma premissa, não é, do estudo do projeto Maia, a fundamentação teórica, o alicerce no conhecimento é fundamental para que possamos até alinhar linguagens e pensamentos e quando falamos de critérios podermos estar todos em sintonia e a perceber do que é que estamos efetivamente a falar. Isto evita depois equívocos e confusões que temos visto por aí, não é? Em alguns contextos e mesmo entre as comunidades que tenho tido o privilégio de acompanhar. Há muito, por exemplo, vou só citar um dos exemplos, diferenças, confusão entre critérios e domínios, não é? Nós avaliamos por domínios em cada disciplina, certo? Mas com base em critérios que são transversais a todas estas disciplinas. Portanto, o conceito de critérios, não me podendo alongar muito, devo-vos dizer que evoluiu muito desde a perspectiva behaviorista dos anos 70, não é? Até aos dias de hoje, e esta perspectiva contemporânea assenta, efetivamente, na melhoria da qualidade das aprendizagens dos nossos alunos. Este é o foco. Como aconteceu noutras áreas, não é? Este conceito foi evoluindo, inclusivamente na área da avaliação formativa, sobre a qual o meu colega Joaquim Picado vai falar já a seguir. Portanto, os critérios são hoje, afinal, o que é? São o ideal a alcançar por todos os alunos. São afirmações, são atributos, são características que designam, afinal, o que é essencial aprender e, portanto, avaliar. Não é? O foco é na aprendizagem. Dando aqui um exemplo muito rapidamente, um dos critérios que pode ser considerado aqui transversal a todas as disciplinas, não é? Que é essencial que todos os alunos saibam, é o conhecimento, por exemplo. Não é? É um dos critérios que pode ser considerado como transversal. Teríamos outros, como criatividade, pensamento crítico, colaboração, comunicação, etc. E que estes, igualmente válidos, terão que passar por uma reflexão profunda e séria por parte de cada agrupamento, porque cada realidade é um contexto e tem as suas características e, portanto, deve ser um trabalho feito por cada escola em particular, mas já lá vamos. Ainda relativamente a este ponto, dizer que os critérios devem ser num número reduzido, porque uma das suas características deve ser precisamente a clareza, não é? A utilidade para pais e encarregados de educação também, e alunos principalmente. Portanto, devem ser um número reduzido, devem ser depois explicitados e clarificados através de descritores ou indicadores de desempenho, que mostram com a maior transparência possível o que é necessário que o aluno faça para aprender, não é? E para ter um bom desempenho naquela aprendizagem.
devem ser muito úteis, porque se não forem devidamente claros, transparentes e úteis para professores, alunos e pais, então é sinal que eles não estão bem formulados, não é? Ainda há ali algum trabalho a fazer. Os critérios dizem então à comunidade o que é que, em especial, não é? Os alunos têm que saber e o que é importante aprender. Acabam por comunicar o que é considerado, não é? A escola acaba, através dos critérios, por comunicar à comunidade o que é o seu ideal de aprendizagem. Quando são referencial comum, não é? Portanto, os critérios permitem, e este referencial comum, reparem, está até previsto nas portarias, não é? Nas portarias que regulamentam os critérios de avaliação, a portaria 223A, a 226A e a 235A, para o ensino básico, para o ensino secundário e para o ensino profissional, respectivamente. Penso que no artigo 18º, 20º e 22º também, se a memória não me falha, ela é muito explícito esta referência aos critérios como um referencial comum. E estes critérios, quando efetivamente são referencial comum, permitem melhorar muito a qualidade das avaliações e também até a qualidade e a consistência das próprias classificações, como falará depois à frente o professor Domingos Fernandes. Então, partindo para o ponto 2, sobre vantagens da avaliação criterial, dizer que esta definição de critérios de avaliação é essencial para se poder dar, então, um feedback de qualidade aos alunos. E assim proporcionar também verdadeiras oportunidades de melhoria das aprendizagens, não é? Dando aqui verdadeiras oportunidades à autorregulação, à autoavaliação. E, portanto, isso quer dizer que estamos aqui a ir ao encontro daquela mudança cultural que nos falava há pouco tempo num webinar o professor António Figueiredo, que é o pai do projeto Minerva, não é? Falar daquela mudança cultural que é urgente fazer nas escolas, da pedagogia da dependência para uma pedagogia da autonomia. E de facto, trabalhar com critérios leva-nos a que haja este envolvimento dos alunos e que haja também este trabalho no sentido de uma pedagogia para a autonomia. Ou seja, numa pedagogia orientada por critérios, os alunos podem ir acompanhando a sua evolução, as suas aprendizagens e os professores podem ir também proporcionando cada vez melhor feedback e dando outras novas oportunidades de aprendizagem. E a aprendizagem é o foco, não é? O Eusébio também já referiu isso no início e é de facto o foco de todo este processo. A grande vantagem que eu vejo na avaliação criterial, e eu vejo apoiada nos estudos que existem, é que ela ajuda todos, e aqui todos reforçado, todos os alunos a melhorarem as suas aprendizagens. Não é? Porque ao contrário de uma avaliação referida à norma, não é? uma avaliação normativa, que compara os alunos entre si, né, e referidos a uma norma, em que há alunos que efetivamente podem estar muito acima dessa norma e outros bastante abaixo. A avaliação criterial considera cada aluno como um ser único e compara-o com os critérios definidos para aquele desempenho. E, portanto, dá efetivas oportunidades aos alunos para, dentro das suas possibilidades e cada um deles, dentro da sua individualidade, melhorar cada vez mais as suas aprendizagens e o seu desempenho. Isto é, quanto a mim, a maior vantagem que tem a avaliação criterial. Alguns contributos numa terceira fase, aqui há alguns contributos que eu gostaria de vos deixar para a definição de critérios nas escolas. Talvez seja este o ponto mais esperado e espero não defraudar as expectativas. Então, que mudanças são estas na escola? Que mudanças? Não há aqui uma receita, não é? O Decreto-Lei 55 orienta-nos para a autonomia e flexibilidade curricular. Ou seja, as escolas têm agora um espaço para fazerem as suas opções. As melhores, diria eu, as melhores opções possíveis no sentido de conseguir as melhores aprendizagens, que é sempre o nosso objetivo último, não é? São as melhores aprendizagens.
Isto leva a que, não é, esta autonomia toda, leva-nos aqui a que haja alguma insegurança e também a alguma diversidade. E esta diversidade é normal, é natural e é até desejável, porque não há receitas, e há aqui algumas orientações, obviamente já vamos falar delas. Não há receitas, mas há muitos caminhos possíveis, há um sem número de possibilidades. E as evidências da investigação, os normativos legais, os documentos curriculares que estão em vigor orientam-nos neste processo, portanto não é aqui um vale-tudo. A este propósito, temos que focar o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, como sendo o referencial para todas as decisões que tomam a educação no nosso país, quer dos atores educativos, não é? Ao nível dos responsáveis políticos com responsabilidades, não é? Políticas e educativas, até à nossa sala de aula. Este tem que ser o documento matriz, não é? Comum para todas as ofertas educativas e também no que diz respeito à avaliação. Portanto, cada escola deve fazer o seu caminho, não é? A escolha será sempre, em última instância, da própria escola, sendo que estas escolhas e estas decisões devem ser muito bem fundamentadas e bem alicerçadas, e este aqui é que é o ponto central. Dito isto, deixo-vos aqui algumas sugestões de caráter prático que talvez possam ajudar nesta reflexão em torno dos critérios de avaliação em cada agrupamento ou escola não agrupada. O primeiro passo nesta caminhada parece-me ser central o estudo, o pensamento, a reflexão em torno do que é isto, a avaliação pedagógica, isto através de um trabalho colaborativo com o envolvimento de todos os professores de um determinado agrupamento ou escola. Avaliar ainda é classificar para muita gente e tudo deve começar aqui. Avaliar e classificar são conceitos muito diferentes e, portanto, o nosso foco será sempre na avaliação, na aprendizagem e muito pouco na classificação e nas notas. Decorrente deste primeiro passo, há também aqui um outro conselho que gostava de vos deixar, que é a necessidade de distinguir claramente entre uma política de avaliação e uma política de classificação dentro de uma determinada escola, que têm propósitos diferentes, não é? Que são distintos, mas que se complementam. Eu trouxe até aqui um exemplo para mostrar, que se calhar aproveito, mostro já. Não precisa de ser de facto um documento com 200 páginas, ou estou a exagerar, ou mesmo que sejam 20, pode ser uma coisa deste género, que é um agrupamento, que neste caso é uma escola secundária, a Escola Secundária de Vila Verde, que definiu os seus critérios transversais e a seguir definiu uma política de avaliação e alguns princípios, não é, dentro da sua política de classificação que poderão ajudar, lá está, nestes procedimentos, nestas técnicas depois para recorrer à classificação, mas que não esqueçam esta parte fundamental que tem a ver com a avaliação em si. Isto é apenas um exemplo, com a promessa de que brevemente sairá a publicação de uma folha sobre critérios de avaliação, em que estes exemplos podem ser depois visitados e vistos com mais atenção. Num terceiro momento destas orientações práticas, para mim o mais importante, que é pensar a escola em conjunto, pensar num conjunto de atributos, de características, não é? Que sejam absolutamente fundamentais que os alunos aprendam. Este conjunto de atributos e características são os critérios. São os critérios deste agrupamento, que não têm que ser necessariamente iguais, nem devem se adaptar ao contexto e à realidade de cada escola. Obviamente, alicerçados sempre nos documentos curriculares, como já temos vindo a falar. Este conjunto de critérios estão centrados no que importa aprender e, por isso, também no que importa avaliar. O referencial comum é, então, definido pela comunidade dentro da sua autonomia.
Isto é importante, porque é algo que se calhar não estávamos muito habituados a fazer até agora. E por isso é que os critérios e a definição de critérios tem sido tão... enfim, tem sido um assunto muito, muito refletido, muito trazido à discussão, porque estávamos à espera que houvesse mais orientação neste sentido. E neste momento o que nos estão a pedir é que assumamos o nosso papel de professores reflexivos, e não meros técnicos de executores, não é? de legislação que entra de cima para baixo ou de fora para dentro nas escolas e que produz poucos resultados ao nível da apropriação propriamente dita em termos dos agrupamentos e das comunidades escolares. Portanto, o que é importante é que cada escola faça uma interpretação tão inteligente quanto possível do currículo. Uma vez definidos, e aqui um quarto passo, não é? Uma vez definidos estes critérios, que são para todos, não é? Cada disciplina e cada professor terá depois apenas, digamos assim, apenas, entre aspas, orientar o seu trabalho pedagógico a partir deles. Naturalmente utilizando os conceitos da sua própria disciplina, não é? Isso é evidente. Concluindo, dizer que os critérios, independentemente da diversidade dos contextos escolares e da especificidade das diferentes disciplinas, são fundamentais para que todos os alunos possam ter reais oportunidades de aprendizagem, igualdade de oportunidades de aprendizagem, igualdades de sucesso e não só de acesso, não é? Em termos educativos. Isto é fundamental. Os critérios podem efetivamente ajudar neste caminho. Ajudam ainda, como vimos, a unir a escola em torno do que é absolutamente essencial. Os alunos... o que é importante que eles aprendam. E é aí que nos devemos centrar. O segredo, quanto a nós, está neste estudo, nesta reflexão, no trabalho colaborativo e fazer com que as escolas se transformem em verdadeiras comunidades de aprendizagem. E como não tenho mais tempo, não posso alongar-me, vou só partilhar convosco 2 ou 3 exemplos para que vejam que há alguns agrupamentos de escolas que estão já nesta caminhada. E quero que entendam estes exemplos exatamente como isso, como exemplos. Não são receitas, não está tudo absolutamente correto. Há aqui muitas coisas, ainda há muita margem para melhoria, mas são de facto alguns exemplos que estão no bom caminho e que nos podem mostrar aquilo que podem ser bons critérios que transversais, não é? Ao agrupamento, ou neste caso a uma escola não agrupada, por exemplo, e que definiu 3 critérios que são transversais a todas as áreas disciplinares e depois definiu os seus descritores de acordo com que pudessem ser depois operacionalizados em qualquer área, porque fala em aprendizagens essenciais, domínios e temas, mas a desenvolver em qualquer área. Outro dos exemplos que vos trago é do agrupamento de escola com o escultor António Fernandes de Sá, que também está a fazer a sua caminhada, e reparem, também definiu aqui uma série de critérios transversais, com descritores muito simples, muito breves, e que estão a ser depois operacionalizados por todos os grupos disciplinares, de acordo com os conceitos que têm que abordar em particular, obviamente. Mais um exemplo aqui do agrupamento de escolas Infante Dom Pedro, que definiu 3 critérios transversais com os respectivos descritores e, por fim, o agrupamento de escolas de Prado, que também tem aqui alguns. E reparem, são todos diferentes, e por isso é que quis trazer mais do que 2 ou 3. São todos diferentes, não vamos aprofundar, não vamos ver com muito cuidado cada um deles. Mas têm todos esta característica, apoiaram-se nas aprendizagens, no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, apoiaram-se no próprio projeto educativo da sua escola, foram ao encontro daquilo que é absolutamente essencial nos seus agrupamentos, e vocês reparem que são todos diferentes, porque as realidades não são iguais, e num determinado contexto poderá fazer sentido um determinado critério e noutro não. E, portanto, há aqui diferentes caminhos, diferentes possibilidades e vou terminar com uma frase da Caroline Tomlinson, que é
sobre a diferenciação pedagógica, mas que eu gosto muito e já me ouviram dizer com certeza, algumas das pessoas que aqui estão, que é preciso avançar neste sentido e o que ela diz é comece lentamente, mas comece.